Olá, meu querido estudante, olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos ainda em quarentena, nessa época difícil, e eu estou trazendo para vocês uma aulinha que eu gosto bastante. É uma aulinha que eu chamo do grupo das contextualizações, porque é uma aula que vai falar especificamente da construção de títulos. Muita gente me pede todos os dias, Luquinhas, faz uma aula de títulos. Pronto, ela chegou, uma aula bem completa sobre como é que você produz um título para sua redação. Eu sou um defensor do título nos textos, né? Há uma coerência para se fazer títulos, uma coerência enorme. Se você abre o jornal, você vê que todo texto de opinião tem necessariamente um título, né? Todo texto de opinião tem um título, que é o nome do texto. Se a gente fosse resumir a aula de hoje, o que é título, Luquinhas? É necessariamente, se você for parar para poder refletir, o nome do nosso texto, o nome do texto. Então, é muito importante que você consiga perceber que essa redação sua, toda redação sua precisa ter um nome, porque ela já antecipa para quem vai fazer a correção, para quem vai fazer a leitura, de que você se preocupou em utilizar outros recursos que possam gerar algum tipo de criticidade dentro da sua construção, dentro da sua percepção. Tudo bem? Então, essa aula de hoje vai ter esse objetivo. Vamos lá. Ó, começando. Tem aqui um texto de apresentação. A presença do título não é obrigatória em diversas provas do Brasil. Por isso devemos ler as instruções com cuidado para nos certificarmos desse pedido. Apesar disso, ele é um dos elementos da dissertação que admite certa subjetividade, o uso de polissemias, ironias, analogias, adaptações e outros recursos que configurariam a abordagem mais criativa. Por isso, não podemos dizer que ele é totalmente dispensável. Então, o Enem, Luquinhas, o título ele é obrigatório? Claro que não, né? O título não é obrigatório, não tem isso no edital, nem na cartilha que orienta com relação à prova. O Enem não pede obrigatoriamente, isso não quer dizer que você não possa colocar. Algumas provas do Brasil ainda trabalham com isso. Algumas provas da VUNESP, elas se revezam nessa cobrança. Algumas provas da Consultec ainda se revezam nessa cobrança, né? A FUVEST é uma característica de São Paulo, os alunos estão acostumados a colocarem títulos nas suas redações. Então, por isso que se você vai lá na lista das redações nota 10 da FUVEST, você vai ver várias redações com título, várias. Acaba sendo um diferencial, a gente vai ver por quê. Vamos ver aqui, ó, o título é o cartão de visitas do texto. É como se você dissesse assim, olha, esse sou eu, já vou chegar mostrando como é que eu me deparo com essa situação, como é que eu me comporto perante essa situação, né? Então, assim, por título versus não por título. O que é que por título pode gerar de positivo para a redação do estudante? Primeiro, a sensação de originalidade. Por quê? Essa sensação de originalidade, ela acontece quando o título gera uma sensação, uma relação produtiva com o texto. Quando o título facilmente é encaixado na redação, se relaciona com a redação, tem um entrelaçamento, uma intertextualidade com a redação. Obviamente que não por título pode deixar o texto pobre, em certa medida. E principalmente quando o título vai acabar, o título pobre, não se deve por título pobre, principalmente quando é uma variação do tema. Por exemplo, o tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí o cidadão vai lá e coloca, o título dele é O Cinema no Brasil. Primeiro que ele colocou mais o tema do que um título, foi uma variação da proposta, não tem nada de criativo, então é melhor não pôr esse título. Né? Vamos ver aqui. Deve-se pôr o título depois de ter ao menos pensado o texto todo. Por quê? Por que é a forma adequada? Porque pode-se construir alguma relação com alguma parte do texto. Eu sempre indico aos meus estudantes um tipo de título que eu acho fantástico, que é o título cadeado. É aquele que começa o texto e a última frase
do texto é esse cadeado, é essa expressão. É muito fácil fazer, é muito mais o costume. Mas, obviamente, só é mais fácil produzir esse título quando, ao menos, o plano de texto está todo completo, está todo pensado, está todo organizado, né? Não se deve pôr o título antes de escrever ou de ter pensado o texto. Porque qual é o risco disso? A tendência é que a construção pode ficar descontextualizada. Se eu pensar um título e aí vai fazendo o texto vai para um outro caminho, se perde. O título fica totalmente descontextualizado dentro do processo. Tudo bem? Então, deve-se pôr o título quando o título é original, quando o título ele aparece depois do planejamento. Não se deve pôr título quando o título for pobre ou se o título aparece sem você ter nenhum elemento ainda da construção do texto para validar aquela produção, aquele título pensado. Outro aspecto importante, que a gente não pode confundir. Acabei de dar exemplo de um título que o estudante confundiu tema, tese e título. São três coisas diferentes. O que é o tema? O tema é o assunto do texto, né? É o assunto do texto. A tese é o ponto de vista de quem vai escrever sobre o assunto. Se o tema é como evitar a alienação parental no Brasil, o ponto de vista não é que a alienação parental é um problema. Isso daí seria uma reprise, uma reedição do tema, na verdade, né? Isso não seria o ponto de vista. O ponto de vista seria uma negligência social sobre, né, a alienação parental. Isso é um ponto de vista. E o título é o nome que o redator dá àquele texto, porque cada texto, por serem pontos de vistas, obviamente, particulares, vão por caminhos diferentes. Então, o título precisa caracterizar aquela redação e não o assunto o qual gerou aquele texto. Percebe? O título é o nome do texto, o qual o redator escreveu. Então, veja, vamos usar como exemplo para toda a aula o tema do ano passado. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vai ser o tema da aula que a gente vai usar. Qual é o tema mesmo? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma tese sobre esse tema. O acesso ao cinema vem sendo negligenciado no Brasil. Lindo, maravilhoso. E um título para esse tema poderia ser Cinema Paraíso. Cinema Paraíso. De onde saiu esse título, Luquinhas? Saiu de um dos filmes mais lindos da história da humanidade, né? Vou mostrar o trailer aqui para vocês. É um filme chamado Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Vou te mostrar o trailer para a gente comentar um pouco sobre essa maravilha que é esse filme do cineasta italiano Giuseppe Tornatore, né? Esse filme, inclusive, tem uma das mais belas músicas da história do cinema, né, chamada Cinema Paradiso, composta por Ennio Morricone, famoso compositor de peças cinematográficas, né? A legenda está em espanhol, vou tentando traduzir para você, vou traduzindo para vocês, que meu espanhol é bem parco, mas eu acho que dá para fazer. Presta atenção, é a história de Toto e Helena. Toto que fica muito amigo de Alfredo, que é responsável por projetar, ele é o projecionista do cinema que tem naquela cidade. E aí ele cresce, sai da cidade, e depois volta quando descobre que o Alfredo morreu, e ele se reencontra com todas aquelas lembranças da infância, da adolescência, quando ele ama essa Helena, e já adulto, porque ele se transforma num cineasta famoso. ¡Alfredo! Sí, puedes empezar. A melhor película estrangeira de todos os tempos, diz o The Guardian. Restaurado em toda a sua glória.
no topo aparecem as 3 fases da vida. Agora já velho, voltando, aí jovem, quando encontra a Helena, e criança, quando tem o Alfredo na sua vida. 1990, lançado no Brasil em 1990. É uma obra fantástica, uma obra clássica. E é engraçado, porque quando o filme, né, o tema do Enem apareceu, né, o tema era cinema, muita gente, na mesma hora, acabou pensando em Tempos Modernos, de Chaplin. O primeiro filme que me veio à minha cabeça foi esse. Cinema Paradiso, né, tradução Cinema Paraíso, e aí fica ali o exemplo, Cinema Paraíso, é essa referência a esse filme. Luquinhas, ia ficar legal se eu colocasse o nome de um filme como o título do meu texto? Sim, contanto, meus amores, que esse título tivesse a ver com o texto. Também não poderia colocar, puxa, adoro o filme Sonho de Liberdade. Vou botar lá, qual é a relação que tem com o texto, né? A criatividade não está em pensar um bom filme ou em pensar uma boa frase, mas é conseguir fazer com que essa frase que você pensou tenha a ver com o texto. Isso é que é mais importante. Assista Cinema Paradiso, né? Vai ser um repertório que vai ficar no seu imaginário para todo sempre. Você vai poder usar esse filme toda vez que você falar de formação do indivíduo, de edificação, de sonho, de emotividade. Você quer fazer uma referência à emoção, você quer fazer referência à relação com algum tipo de arte, a importância da arte, você cita Cinema Paradiso. Então, assim, é um filme fantástico, fabuloso. Assista. Luquinhas, eu acho que tem... Onde é que tem? Eu acho que tem no YouTube completo, viu? Né? Dê uma vasculhadinha aí. Se não tiver, eu vou procurar uma outra forma de fazer essa pesquisa e trazer para vocês. Como fazer um título? Vamos lá, ó. Primeira possibilidade com frases nominais. Veja, seria aquele título que costuma ser curto, costuma ser direto. Tem relação simples com o texto e com o tema, né? Bem simples. Olha aqui um exemplo, ó. A sétima arte, que o cinema é considerado a sétima arte. E 2 horas de vida. A brincadeira aí com o tempo médio de um filme é como se durante o filme a pessoa se sentisse viva, né? Os 2 títulos com frases nominais, né? É uma forma bem simples de fazer. E não esqueça, a primeira e mais importante percepção que você precisa ter é o título ele tem de ter a ver com o texto, né? Outra forma de fazer um título, eu trago para vocês a ideia de título pergunta. E o título pergunta, óbvio, vai ser aquele título que o texto vai responder à indagação. Você não precisa começar a redação respondendo a um título. Pode ser que essa resposta só apareça no final. Eu costumo dizer que a argumentação, o processo argumentativo, já vai responder à pergunta, né? Fica muito mais interessante se for dessa forma. A Vida Imita o Vídeo, esse é o trecho de uma música dos Engenheiros do Havaí. Já falei aqui para vocês, Engenheiros do Havaí. Na aula que nós fizemos de temas filosóficos, que eu analisei a música Muros e Grades. Aqui é um trecho de uma música chamada Somos Quem Podemos Ser, né? Quem evita a dúvida, quem evita o trono tem culpa, quem oculta o crime também, quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Linda também a música, interessantíssima. A vida imita o vídeo é a pergunta. E aí o texto vai trabalhar essa ideia de como, né, o nosso processo natural de existência e de relação com o mundo já gera subsídios para fazer o vídeo, né? Ou depois nessa relação de mímese, a gente acaba querendo que o que acontece no cinema aconteça na nossa vida, o que acontece nas novelas, na ficção em geral. Arte democrática, o texto já vai responder se sim ou se não. O processo argumentativo do texto já vai fazer essa resposta para vocês. Então tem essa forma também de fazer, que é o título pergunta. Outra forma de fazer é o título pedagógico, aquele que tem um tom de ensinamento.
Aquele é o que tem como foco afirmar e trazer uma moral da história. É como se fosse assim deixar um legado, um ensino, né? Uma lição, né? Como chegar às telas. É como se fosse um tutorial, né? O título tutorial, pedagógico é o título tutorial. O bom cinema. E aí o próprio texto vai trabalhar como chegar às telas, como viabilizar esse aspecto democrático. O bom cinema, aquele cinema que contribui, que produz, que é democrático, né? Também ficaria fácil de ter relação aí. Outro tipo de título que se faz bastante é o título imperativo, que é aquele, né? Que é aquele que estabelece uma ordem para chamar a atenção. Estabelece quase um título de manifesto, né? Manifestativo. Então veja aqui, ó, o exemplo. Não esqueça as telas. Como se fosse um manifesto. Né? Não esqueça isso, não esqueça aquilo. Ó, o uso bom da pipoca, né? Use o bom da pipoca. Perdão. Use o bom da pipoca. E a grande sacada também de se fazer bons títulos é entender o seguinte. Quando a gente fala de um assunto, né, todo assunto tem, digamos assim, seu campo temático. O que é campo temático? São as discussões sempre que estarão correlatas e os objetos, as referências que serão correlatas. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tema da baiana e a discussão é sobre a área médica, estetoscópio, jaleco, branco, são expressões correlatas que podem servir, né, por figura a referência àquela área. Pode ser por metonímia. Se eu quero falar da medicina, eu falo os profissionais de branco, né? É uma forma de me referir a uma parte da medicina para me referir à medicina como um todo. Então, no cinema, poxa, se fala de cinema, você fala de Lanterninha, que era aquele cara que ficava antigamente tentando ver se alguém está fazendo besteira, né? As telas grandes é cinema, pipoca, que é a comida que muito é correlacionada a estar no cinema, a estar tendo esse hábito de assistir o filme com uma pipoca. Então, algumas palavras, algumas expressões, elas geram essa relação, essa referência tão direta que elas podem ser usadas como esse link para se chegar à temática, aquela discussão. Use o bom da pipoca também é um título imperativo. Outra forma de fazer título, eu tenho aqui o título charada. Charada é um enigma, né? Aquele desafio para poder a gente conseguir desvendar o que está sendo, né, sugerido. Então, é aquele título que é preciso ler o texto para entender o título. Ou seja, o título é o chamamento. Ele deixa você em sobressalto. Olha um exemplo aqui, ó. Máscaras necessárias. O que seriam máscaras necessárias? A gente sabe que no cinema, né, as pessoas, elas fingem ser outras pessoas, elas se mascaram. Tanto que no teatro, o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras, né, uma sorrindo e uma triste. Se usam bastante, pessoas têm tatuagem dessas máscaras. E aí você vai ficar se perguntando por que as máscaras são necessárias, né? Fica entrando essa propaganda aqui e eu não consigo tirar essa miséria, me perdoe. Máscaras necessárias, né? Veja. E outra aqui, ó, personas gratas, entre aspas, porque é uma adaptação. Existe uma expressão em espanhol, persona non grata, que é aquela pessoa que ninguém quer, ninguém gosta. Persona, né, nasce a expressão personagem, né? Então, a persona é a personagem, é aquela figura que é ficcional, que nasceu para fingir ali, transmitir uma história, um papel. Então, personas gratas são aquelas que habitam no cinema, que estão nas telas, né? Nossa, Lucas, precisa ter repertório para fazer título? Não, você precisa conseguir ter os atalhos para poder manusear naquele baúzinho ali do que você sabe sobre o assunto. Então, quando as pessoas falam assim, cinema, ai meu Deus, o que é que eu vou falar sobre cinema? Meu Deus, as pessoas veem filmes. O que você vai falar sobre o cinema é o que você sente quando você vai ao cinema. A maioria dos estudantes tinha essa referência. Não tinha essa referência dos estudantes que nunca foram ao cinema. É uma experiência, vocês sabem, quem já teve a oportunidade de ir ao cinema, inominável. Principalmente quando for um filme que tem um apelo fantástico, né? Lucas, cite aí duas vezes que
foi assim, muito emocional você ter ido ao cinema. Quando eu era criança, havia um evento anual que eu esperava sempre para ir. Vamos dizer que o Lucas Neto da época, as figuras de humor que remetiam ao público infantil, infanto-juvenil, eram os Trapalhões, de Mocó, de Dedé, Mussum e Zacarias. E aí todos os anos os Trapalhões lançavam um filme. Minha mãe me levava para ver. E eu lembro que eu vi no cinema uma reedição, né, uma edição nova de Os Saltimbancos. Eu era muito novo quando saiu, não tinha como ir ao cinema. E aí saiu novamente, eu lembro de ter ficado muito emocionado, era muito pequeno, devia ter 7, 8 anos de idade, porque lá em casa tinha um disco, minha mãe cantava as músicas, eu ouvia as músicas eram muito legais, mas eu nunca tinha visto a encenação da peça, né? Os Saltimbancos. E foi bem emocionante. E outra vez, eu posso dizer que foi um filme, eu acho que foi em 2005, que eu vi com Deco Duarte, professor de gramática e literatura, um grande amigo meu de infância. Nós estávamos em um momento da vida bem parecido, e aí nós estávamos no shopping, uma sexta-tarde, que nós costumávamos deixar a sexta-tarde mais livre, a gente sempre ia almoçar juntos e fazer alguma coisa à tarde. E aí tinha esse filme lá passando, um filme chamado Closer. É um dos poucos filmes no Brasil, um dos poucos filmes que fizeram uma tradução para o português tão boa ou melhor do que em inglês. Que é um filme que trata sobre intimidade, né? E aqui no Brasil o título é Closer, tracinho, perto demais. E é isso que é intimidade, estar perto demais de alguém. Nossa, o filme é fantástico. É com o Jude Law, a Julia Roberts, o Clive Owen e agora me esqueci o nome da personagem principal, a que fez Cisne Negro e ganhou o Oscar de melhor atriz. Não vou lembrar agora, você vai lembrar, né? É fantástico o filme, você poder ver. É um filme assim, né, com uma certa maturidade. E eu lembro de estar muito emocionado, estar tocando bem alto a música do filme, né? Aquela Can't Take My Eyes Over You, que o seu Jorge e a Ana Carolina fizeram a versão, uma música bem emocional, uma cena bem emocional, tá grudada aqui na cabeça. O cinema tem uma frase do Pedro Almodóvar. O cinema, ele é como se fosse uma cola na vida das pessoas. Elas pegam uma fase e conectam a outra. Então, quem tem esse hábito acaba muito, muito mesmo, lembrando desses momentos da vida. Título charada, pode ser assim também, ó. Outra forma de fazer o título é em tópicos. Em tópicos, ó. Veja aqui o livro em tópicos. Enumeração de tópicos trabalhados no texto. Olha só como é que pode ser feito, ó. Pipoca e exclusão. Pipoca é o cinema, exclusão é o que acontece com o cinema não democrático. Telas, ingressos, começos, ó. Telas, cinema, ingressos, ir ao cinema. Começos é começar uma formação, alguma coisa em virtude do cinema. Também pode ser assim o título em tópicos. E o título pode ter uma única palavra, aquela única palavra que tem como objetivo, ó, estabelecer um resumo à discussão do texto, né? Aqui pode ser, ó, telonas, pode ser exclusão. O problema desse título é que ele tende a empobrecer um pouco a discussão, né? Eu evito que os estudantes venham esse título mais como uma referência, mas como vocês podem se deparar com textos que têm um título com a palavra só, é bom eu falar também a respeito, mas eu acho que não é tão produtivo assim. Tudo bem? Olha só, ainda tem outra forma, que é por intertextualidade. Isso é muito legal. Adoro, veja. Cita ou recria obras, frases conhecidas, faz referências a contextos conhecidos, figuras públicas. Olha aqui, ó. O mito da telona, o mito da caverna, o mito de Sísifo, o mito da telona. Só lendo o texto, né, para poder saber. Então, assim, quando você fizer a leitura do texto, você também... às vezes o mito não precisa nem ser explicado. Que a conexão já explica o mito. Pô, Lucas, muito elaborado isso. Às vezes não, às vezes é algo que se consiga sem muitos problemas. Às vezes é um repertório. Você começa com um repertório, mas você acaba aproveitando isso para transformar em título. Aqui um outro exemplo, ó. Geração Pipoca e Coca-Cola. Geração Coca-Cola é uma música que fez muito sucesso na década de 80 no Brasil, que foi feita pela banda Legião Urbana.
falava sobre um momento em que o mundo é invadido pela cultura fast food, a cultura global capitalista, e as pessoas começam a mudar um pouco sua forma de agir, de pensar, né? E aí brincam que os jovens geraram a geração Coca-Cola. A geração pipoca aí, Coca-Cola, é a geração do cinema. Pô, Luquinhas, eu posso no meu título colocar assim, parênteses, se eu quisesse falar assim, dentro de parênteses, invenção da roda. Eu poderia, claro que pode, criativo. Não deixa de ser um título por intertextualidade também. Tudo bom? Vamos lá, ó. 1001 possibilidades, um textinho de fechamento. São inúmeras as alternativas. O fato é que o título pode trazer segurança para o início do texto, pois evidencia a capacidade do estudante de nomear suas composições como um todo de forma sucinta e criativa. Hoje, por conta das folhas estreitas, vixe, tudo errado slide, não puliria entre o título e o texto, porém ele sempre deve aparecer centralizado para se destacar, né, diante da redação. Me perdoe, o slide tem alguns errinhos, não sei o que aconteceu. Às vezes acontece quando eu passo de um aparelho para o outro para poder projetar e ter aula, né? Mas enfim, a pontuação só deve ser usada se estiver inclusa no estilo da titulação que escolheu. Interrogação, exclamação, aspas, etc. Treine títulos, ele trará estilo ao que escrever. Então, vamos treinar a fazer títulos, viu? Perguntas frequentes. Daremos agora as nossas aulas no final, sempre aquela sessão perguntinhas frequentes que nós vemos nos tutoriais da internet. Muita gente, pela minha experiência, já perguntariam essas coisas que eu vou falar aí, então vamos adiantar um pouco dessas perguntas. Olha só. O título pode ser um repertório para a redação? Qual é a resposta? Não sozinho, mas ele pode incrementar e facilitar e muito a exposição de suas contextualizações. Então, se por exemplo, aquele exemplo que estava no slide anterior, o mito da telona, né, só aquilo ali não configuraria repertório, porque ia ficar uma constituição muito vaga para poder o redator fazer, o leitor, o corretor fazer a inferência. Não esqueça que o redator ele não faz inferência na sua redação. Tem que estar tudo explicado. Não pode ter, ele não tem de acrescentar uma forma de ver as coisas, porque isso não é o trabalho dele, percebe? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre essa coisa do repertório. Ó. Aí eu bolei um teminha ali, ó, como lidar com as doenças psíquicas no mundo contemporâneo. Aí coloquei aqui o trechinho, coloquei o título e a parte do repertório do início. Né? E aí ele descreveu assim, esse redator, saúde diferente, entre aspas. O filme Nise, O Coração da Loucura, mostra a história real de Nise da Silveira, médica carioca, que inicia terapias alternativas baseadas no amor e na arte para o tratamento de pessoas com esquizofrenia. Pronto, esse aí foi o repertório. Né? O que é que esse saúde diferente traz de informação para a gente? Ó, aqui, ó. O título pressupõe que a medicina praticada pela doutora Nise era diferente da praticada. Era diferente daquela. E evidencia que essa será a defesa desenvolvida pelo redator ao longo do texto. Ou seja, defender a ideia de que a saúde precisa ser uma saúde diferente para lidar com as doenças psíquicas no mundo contemporâneo. Acabar o preconceito, diminuir o preconceito, novas terapias menos agressivas, mais humanas. Isso é que é a medicina diferente, né? Que ele vai defender que seja importante. Assim é repertório, percebe? Assim acrescenta muito. Mais duas perguntinhas para a gente fechar nossa aula. Olá, ó. Títulos bons ajudam em que na redação? Né? Marca o título bom, boa utilização de recursos textuais, mostra estilo e criticidade. É como se deixasse bem claro o nível de quem está escrevendo o texto. Você se impõe como alguém com vasta competência de escrita. Ou com a competência, obviamente, produtiva e importante para ter uma boa nota. Então, por isso que o título é bom, quando ele é bem escolhido, quando ele é bem talhado, né? E, por fim, título ruim prejudica a nota do texto? Claro, prejudica. Porque influencia na forma que o texto vai ser visto. Foi como eu falei no início, a primeira coisa que a gente viu foi que é o cartão de visitas do texto. Se você recebe o cartão de visita de um profissional, que é como se fosse um papel ofício, escrito à mão, você vai dizer assim, peraí, isso aqui deve ser alguma brincadeira, né? A gente gosta dos cartões de visita que são bonitinhos, no papel duplo, que tenha verniz, que tenha boa formatação. Aquilo impressiona.
É a mesma coisa. Se você entrega um cartão de visitas interessante, impressiona. Se você entrega um cartão de visitas ruim, você cria uma imagem negativa, né? A primeira impressão, né? Veja. Gera a sensação de desleixo de tentar utilizar um recurso que não domina. Pois bem, meus queridos, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Se vocês tiveram alguma de título, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Essa semana, obviamente, vocês vão ter um excelente tema para poder produzir, né? Fica aqui, né, as nossas dicas sobre esse assunto. Foi um prazer, mais uma vez, ter esse momento de aula com vocês. Um abraço.